Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha quem está aqui comigo. Vocês gostam dele? Nosso Gustavo Mota. Tudo bem, meu ídolo? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Vamos às notícias? Vamos às notícias. Tem muita notícia. É verdade, é verdade. Campeonato Carioca pegando fogo. Tem mais notícias para a gente trazer. Tem o clássico Vasco e Fluminense. O Flamengo poupa titulares no jogo contra a Portuguesa em Uberlândia. Festa das torcidas no Triângulo Mineiro e também na capital federal. Enfim, tá cheio de notícias, mas antes aquele pedido tradicional para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, o joinha é importantíssimo, tem que dar o joinha. Tem que dar o joinha, tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, tem que estar esperto nas notificações, porque aí você ajuda o canal Wellington Campos FC. Viu? Palavra do meu guru tecnológico. Então, depois da vinheta a gente chega, roda a vinheta. Muito bem, minha gente. Gustavo Mota está aqui comigo. Gosto muito do trabalho dele e ele é muito bem informado, tem uma opinião muito forte, muito interessante e a gente vai conversar a partir de agora. Eu quero começar com o Vasco e Fluminense. Fluminense totalmente desesperado e o Vasco numa condição de reafirmação também no cenário estadual. É por aí, Gustavo? É por aí, né? A situação ficou bem complicada no jogo contra o Boa Vista. Já matematicamente falando, não passa dos 20 pontos, então a situação já fica um pouquinho... Vai a 19. Já fica um pouquinho mais complicada a situação para pensar em semifinal, porque desde que virou esse formato, todos os semifinalistas fizeram pelo menos 20 pontos, então, matematicamente falando, o Fluminense está fora da semifinal, vai precisar que os outros semifinalistas que se classifiquem também percam pontos pelo caminho. É a esperança do Fluminense ainda conseguir uma vaga, mesmo com esses 19 pontos, isso contando que vai ganhar todos esses próximos jogos que faltam. Então eu acho que de todos os grandes é quem está com a situação mais complicada, porque ainda tem os 3 clássicos pela frente, na frente do Vasco, enfrenta o Flamengo, perdão, mais 2 clássicos pela frente, com ele é o 4º time. Ou seja, são 2 jogos grandes, jogos difíceis, seguidos, o que torna essa carga emocional e física muito maior do que, por exemplo, vai ser para o Flamengo e também para o Vasco. Então, eu acho que agora é hora do tudo ou nada para o Fluminense provar se tem realmente calibre para disputar essa semifinal e já mesmo se preparando para, quem sabe, sonhar com os títulos ao longo da temporada. Eu acho que esse é o último teste para o Mano, talvez seja a salvação ou até mesmo a última cartada para que ele seja demitido pelo Mário Bittencourt. Será que é fato, né, ou um caso de demissão, até onde a culpa é do Mano? Também está sendo formado um grupo agora no Fluminense, essa é a grande verdade. Houve uma troca, por exemplo, Cauã Elias foi vendido ao Shakhtar Donetsk, se não me engano, 113 milhões de reais. Um garoto vendido muito bem, né? Vendido muito bem, demonstrou muito potencial, fico muito feliz do Fluminense conseguir realizar mais uma boa venda. Um garoto que ano passado, quando o Cano estava numa fase ruim, e justamente na chegada do Mano, o Cauã Elias foi muito bem, comprou essa briga, conseguiu fazer gols ali, se não me engano foram 4 gols ou 5 gols seguidos nas partidas. Então assim, ajudou o Fluminense nessa arrancada final. O Cauã Elias foi fundamental para o Fluminense não ter caído, principalmente porque foram muitos gols importantes. Eu lembro contra o Cuiabá, um gol importantíssimo para o Fluminense, porque era confronto direto. Lá em Cuiabá, o Cauã Elias fez esse gol. Então, assim, foram jogos realmente muito importantes, que o Cauã Elias foi fundamental nessa campanha do Fluminense ano passado e agora gera frutos também financeiros. Mas é o que você falou, o Fluminense passou por uma reformulação muito grande, elenco que era chamado de velho, de passado, já não tinha mais como aguentar os campeonatos. Aí o Fluminense traz o Canobi, que é um ótimo jogador, o Hércules, que para mim é um excelente volante. Então, assim, além do Paulo Baia, além também do Freitas, ou seja, o time está se reforçando, está buscando alternativas para rejuvenescer o elenco e trazer novas caras também para dar um novo ritmo para esse Fluminense. E resta saber também se o Mano está conversando a mesma língua com esses jogadores. Tem mais o René, lateral esquerdo, foi do Flamengo, verdade. Estava no Internacional. E os relacionados do Vasco para esse jogo são os goleiros Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo.
Os laterais de sempre, Paulo Henrique, Puma, Lucas Piton e Vitor Luiz. Os zagueiros também, o João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Oliveira e o Souza. Maurício Lemos segue fora de combate. Meio-campistas, o Hugo Moura, o Jair, o Coutinho, o Maxime, o Matheus Carvalho, Paulinho, Paê e o Tietê. E de atacantes, Alex Teixeira, Verrete, o Bruno Lopes, o Jean Davi e o Lucas Zuccarello. Então, são garotos, são jogadores experientes e o artilheiro Verrete relacionado hoje um jogador muito importante. E o meio-campo do Vasco, se não é o melhor do Brasil, é um dos melhores. Lógico que tem que rodar para poder ganhar entrosamento. Você concorda? Concordo. Eu acho que o grande problema do Vasco hoje está na zaga. O Maurício Lemos é um nome que chega e já vai ser fundamental para esse esquema do Vasco, sem sombra de dúvidas vem para ser titular e para liderar essa zaga, inclusive. Já tem um bom nome na lateral esquerda, que é o caso do Piton, e uma ótima temporada que começou agora o Paulo Henrique. Resta saber ali quem vai fazer essa dupla. O João Vitor, ano passado, parecia ser o melhor dos zagueiros, esse ano já não começou mais tão bem. Tem o Lucas Oliveira, o Lucas Freitas chegando. Na última partida o Lucas não foi tão bem assim, deu algumas falhadas. Naquele segundo gol do Volta Redonda ele acabou recuando mal a bola, então isso já cai um pouco a moral dele com a torcida, até mesmo a questão de confiança. Então é muito do trabalho do Fábio Carille também para ajeitar essa defesa, mas o Paulo Henrique e o Piton começaram muito bem a temporada. É o caso do Maurício Lemos começar nesse mesmo nível, juntar com mais um zagueiro. O meio-campo está realmente muito bom. Eu acho que está ali entre os 5 melhores, 6 melhores do Campeonato Brasileiro, que futuramente vai começar. E o ataque tem o potencial do Verrete, que é decisivo, é matador. A gente viu no último jogo, a bola parece que procura a cabeça dele. E ele só paradinho, cabeceia e empata a partida. Além, claro, do potencial ofensivo que ele tem nas partidas, ajudando o Vasco da Gama. Então eu acho que tem tudo para ser um ano bem mais tranquilo do que foi 2024. É isso aí. E tem uma outra questão que é muito bom a gente colocar. Dois jogadores experientes que estão ajudando muito. Um é o Souza como zagueiro, sim, muito bem, e o outro é o Alex Teixeira como ali um auxiliar do Verrete, um segundo atacante. E começou bem também com o Fábio Carille, achei legal isso, um jogador que começou criando algumas oportunidades de gol ali, ajudando o Verrete realmente nesse trabalho. Muito se falava no passado dessa chegada dele e do Souza, e os dois esse ano parecem ter começado a encontrar a melhor forma para contribuir com o Vasco. É óbvio que ninguém espera que os dois sejam os principais jogadores do elenco, mas que contribuam e consigam ali, de certa forma, com a experiência, com o que já conhecem de futebol, os atalhos que eles conhecem no campo, consigam contribuir. O Souza fazendo até uma função que não é a dele, de zagueiro, e o Alex Teixeira contribuindo também ali junto com o Verrete. O Flamengo joga em Uberlândia, no Parque do Sabiá, com a Portuguesa. Uberlândia é a cidade que não tem táxi. Ah, é? Só Uber. Uberlândia. Verdade, boa. Eu tinha ouvido que o Uber começou lá. Pode ter sido. A gente leva essa piada pra frente. Pode ser o Uberlândia, pode ser Uberaba. Uberaba, é. Bacana. E com relação, então, ao time do Flamengo, ele chegou com muita festa no Triângulo Mineiro, como chegaram o Vasco e Fluminense também, em Brasília, no Mané Garrincha, para o jogo de amanhã, 9h30 da noite. E o Flamengo poupa todos os seus titulares nesta partida contra a Portuguesa. Que leitura você faz quando o Felipe Luiz poupa todo mundo e deixa a galera boa de bola, né, os jogadores cascudos, para enfrentar o Fluminense no Fla-Flu de sábado, 4h30, no Maracanã? Acho que essa gestão de minutos também, né, meu ídolo? Porque veio de um jogo que, apesar do placar, foi um jogo pegado, um clássico, Flamengo e Botafogo, os dois melhores times do Brasil, disputando esse troféu, um jogo que valeu muito, um jogo pegado. Então acho que teve também essa questão. Molhado, o campo molhado, muito mais pesado, e a viagem longa lá para o Pará, depois retorno ao Rio de Janeiro.
E pega a Portuguesa também, então um time que está numa fase não tão boa, então eu acho que é uma oportunidade também dos jogadores reservas demonstrarem seu potencial. E é importante a gente falar sobre isso também, né? São jogadores reservas, mas a gente está falando de Danilo, a gente está falando de Varela, de Ayrton Lucas. O Varela está fora, porque infelizmente a mamãe dele verdade. faleceu. Hoje ele foi afastado por conta do falecimento da mãe, realmente. Talvez até o Danilo jogue pela lateral direita, né, nesse caso, para que o Wesley seja poupado da partida. Ou então, a estreia dele vai ser já vai ser. na Veio para ser zagueiro, mas improvisava lá, acabou que a improvisação foi necessária. Mas tem o Alan, tem o Cebolinha, tem o Luiz Araújo, tem o Juninho, enfim. Então, tem o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves. O próprio, muito bom esse jogador. Exatamente. O Matheus Gonçalves é um jogador que esse ano tem tudo para ser a temporada dele, porque o Felipe Luiz gosta muito dele. Ele jogou muito bem na Sub-20 quando o Felipe Luiz o chamou ano passado, e aí começou a ganhar minutos cada vez mais com o Felipe Luiz depois que ele assumiu o comando no final do ano passado, e esse ano tem tudo para já começar ganhando esses minutos, quem sabe virar o tal substituto do Arrascaeta que o Flamengo procura há tanto tempo. Então eu acho que é uma medida assim, pensando no risco, sábado, chamado risco calculado. O risco calculado. No sábado tem um jogo pegado, a gente não sabe até que ponto o Fluminense vai estar desesperado quando chegar a partida do sábado. Então, ou com moral, se vencer o Vasco também. Exatamente, são circunstâncias que o Flamengo precisa pontuar, pensando na partida. Talvez se o jogo fosse domingo, ele não iria com o time reserva amanhã, mas será pouco tempo de descanso entre uma partida e outra. Então eu acho que faz parte, já que tem esse elenco à disposição, nada mais justo do que ele colocar essa rapaziada para jogar também e fazer esse rodízio, porque quando os campeonatos começarem lá a ficarem um pouco mais curtos os tempos de descanso, não vai dar para poupar ninguém. Então, enquanto dá para fazer essa gestão, eu acho que é importante também. Todo mundo tem feito para chegar inteiro a temporada inteira. Maravilha. Bem, Neymar já está ok no bid da CBF, já pode estrear pelo Santos nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, aniversário do Neymar, né, completando 33 anos. Parece que o Messi e o Cristiano Ronaldo também fazem aniversário. O Cristiano faz aniversário no mesmo dia do Neymar, né? É um dia especial, é um dia abençoado. Um dia do futebol. Um dia do futebol, um dia dos craques. E é muito legal, né? Saber que o Neymar já está disponível para estrear. A gente até estava pegando algumas informações. Está entusiasmado, né? Lá de Santos, e talvez ele jogue meia hora, já até impressionou nos primeiros treinos, esperava-se que ele não estivesse 100%, ele está bem, está recuperado da lesão dele, e parece que já está à disposição aí para pelo menos meia hora. Vai ver como é que vai ser o desenrolar da partida, ao longo dos jogos ele vai se testando, daqui a pouco vem clássico de novo, então... Assim, é fundamental o retorno do Neymar. Vai ganhando minutagem, não adianta você botar o cara para jogar 90. Não. Né? Então você calcula, meia hora, 40 minutos, tá bom, Neymar? Então vem aqui, descansa, recupera. Isso aí, vira 30, depois vira um tempo, depois vira um tempo e meio, um tempo e 80%, e aí, havendo a necessidade, joga os 90 minutos. Mas é aquilo, a gente está falando de um jogador que há 13 anos joga na Europa. Então, assim, joga um outro clima, joga numa outra temperatura, num outro ambiente. Ficou um ano parado. Um ano parado. O gramado aqui é diferente. Infelizmente, o gramado não tem lá a mesma qualidade do que era o do Barcelona, do Paris Saint-Germain. A gente torce para que um dia chegue naqueles parâmetros. Como que os portugueses chamam o gramado? Relvado, né? Porra, garoto. Tô aprendendo um pouquinho. Quem sabe eu vou parar lá. E aí, então, assim, são muitas condições e variáveis que o Neymar vai enfrentar. Então, eu acho que é sem importante. Pressa. Sem pressa. Já chegou. O mais importante é isso. Já chegou, agora vai com calma, tocando isso aí. E ele está muito animado, está aparecendo, como dizia nosso querido Apolinho, um pinto no lixo, né? Está feliz da vida, parecendo um menino. E sempre recomeçar no futebol é importante. Olha aqui. Deixa o seu comentário, deixa o nome da sua cidade para receber o nosso abraço. Quero abraçar o pastor Bob Russell. Ele está lá no Crato, no Ceará. O Carlos Eduardo Cabral, em São Gonçalo, no Jardim Catarina. O Joey Blue Jay. Não é? Que isso, hein? O Vander Bento, ele está em Volta Redonda. O Jefferson e o Enzo em Duque de Caxias, na Baixada. José Saraiva está em Manaus. O Paulo Pinheiro. O Álvaro Pereira, também em Duque de Caxias. O Juan Madureira, ele está em Juazeiro do Norte, no Ceará. Meu amigo Lima Pereira, em Manaus. O Marcos Cardoso, Carlos Rodrigues e o Roberto Souza,
recebendo o nosso abraço. Se você não viu ainda o nosso vídeo com o vereador do Rio de Janeiro, o Pedro, né, falando sobre a obra de São Januário, Pedro Duarte, te convido a assistir esse vídeo, que é muito importante também. Deixe lá o seu comentário. E deixe seu comentário aqui a respeito de Vasco e Fluminense. O que vai dar? Quer arriscar um placar? 2-2. 2-2. 2-2. Quem não fica nem ruim pra ninguém. Um jogo com muitos gols. Aí, não, fica ruim pro Fluminense. Fica ruim pro Fluminense, bem lembrado. Não fica muito bom pro Vasco, mas fica ruim pro Fluminense. Se inscreva aí então. Wellington Campos FC, paga nada não. Tá passando tudo aqui embaixo. Dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é importantíssimo. E me ajuda a arrumar mais inscritos. Recomende esse vídeo para outras pessoas. Dá essa moral aí pra gente, tá bom? Obrigado, meu ídolo. Eu que agradeço, pode chamar sempre, estou às ordens. Eu sei. Então, do Rio de Janeiro, Gustavo Mota e o Wellington Campos. Fiquem com Deus.